Boa noite, tudo bem com vocês? Se você está aqui assistindo esse conteúdo, bora deixar um likezinho aqui abaixo do vídeo, porque hoje eu vou falar com vocês sobre GPS. Eu gosto de usar essa palavra que fica bem claro, né? Quando eu falo GPS. O GPS nada mais é do que um direcionador para você, né? Para que você possa saber onde você tem que aí se organizar na sua casa. Primeiro passo, vamos colocar aqui. Primeiros passos do seu GPS. E eu gosto de falar sobre GPS, porque GPS, gente, é o seu direcionador. Se você tem vontade de dar esses passos, de fazer o seu pão na sua casa, para que você consiga colocar para jogo, você pode começar sim a dar os seus primeiros passos. Para isso, gente, eu vou falar de uma forma um pouco invertida do que eu falei numa outra live, em outro momento, que eu falei sobre esse mesmo assunto. Primeiro passo, vontade. Segundo passo, aprender a fazer pães. Por quê, gente? Porque eu fiz a pergunta para vocês aqui agora, justamente para entender em que pé que vocês estão. E eu vi várias pessoas aqui dizendo para mim que não sabem fazer pão ainda. Então, se você não sabe, você está no lugar certo. E quando eu falo aprender a fazer pão, você tem que ter uma técnica, um direcionamento, tá? Quando eu falo sobre aprender a fazer pães, direcionamento. Vamos colocar aqui, eu vou colocar entre parênteses aqui, ó, direcionamento. Vou colocar na linha de baixo. Direcionamento com uma técnica, tá? E é isso que eu vou dar para você. Eu vou ensinar você a fazer um dos vários tipos de pães que você pode colocar para jogo. A partir do momento que você sabe fazer pão, você tem uma técnica que você aprendeu, que está te direcionando, o que você tem que pensar? Quantos pães eu posso produzir na minha casa? Porque para você poder fazer pão para vender, você não precisa de equipamentos chiques, fornos maravilhosos e um monte de coisa. Esse não é o primeiro passo que você vai dar. E quando eu falo isso, gente, é porque lá no passado eu comecei com um forno que cabe em 6 formas de pão de forma. Esse era o meu forno para eu poder vender meus pães, meus bolos, meus panetones, e eu fazia a produção ali. Era uma produção inicial, eu estava dando os meus primeiros passos. E eu sim acreditei, eu tive vontade, eu fui atrás de técnica, eu aprendi a fazer e eu fui entender a minha limitação. E a minha limitação se deu na quantidade de pães que eu podia assar por dia dentro do horário que eu estava disposta a trabalhar. Próximo passo: entender sua limitação em produção. E quando eu falo limitação em produção, eu não estou querendo limitar você, longe disso. Eu estou querendo que você organize a sua produção e a sua oferta. Por quê? Porque lá no passado, eu não sabia, eu nunca tive uma aula como essa que eu vou dar para vocês hoje. Eu nunca tive um passo a passo do que eu tinha que prestar atenção no momento de produzir pães com o pensamento de vender. Eu não tive essa ideia. Então, eu pegava encomendas como se não houvesse amanhã, porque eu falava, quanto mais encomenda eu pegar, mais pães eu vou vender, mais dinheiro eu vou ganhar. Só que eu não levava em consideração o meu espaço físico. Eu não levava em consideração o fato de eu ter ali uma janela de forno que me cabia 6 pães a cada fornada. E cada fornada levava 40 minutos. Então, por isso que você tem sim que aprender a fazer o seu pão. A partir do aprendizado do pão, você vai entender quantos pães daquele cabem dentro do seu forno. Vai fazer, vai entender como que aquele resultado vai se dar. Você vai saber o tempo que o seu forno vai aguentar. Por exemplo, quando eu falo aguentar, não significa que ele vai dar ruim. Significa que, assim, o meu forno pode ser que asse 6 pães em 40 minutos. O forno, por exemplo, da Zilda Moreira, pode ser que asse 6 pães em 30. Pode ser que o forno da Mara asse 6 pães em 43 minutos. Porque existem oscilações de temperatura. E eu vou falar sobre isso durante essa semana que vem também. Por que eu estou dividindo o conteúdo? Porque se eu trago para vocês todos os conteúdos que podem fazer com que você tenha essa transformação, numa pegada só, vai chegar um momento que você vai falar assim, pronto, deu nó na minha cabeça, eu já não sei mais o que a Andressa está falando. Então, o meu foco hoje é mostrar para você que existe esse caminho e que existe a possibilidade de você ter essa renda,
seja uma renda extra ou seja uma renda principal. Você pode trilhar esse caminho para transformar essa renda numa renda principal, tá? Perfeito. Você entendeu a sua limitação. E eu vou colocar 2 pontos aqui. O que é entender a sua limitação? Entender quantos pães você consegue assar por fornada. Aqui. Quanto tempo leva cada fornada? E por que eu estou falando isso e especificando isso para você? Para que você não chegue num dado momento, numa sexta-feira, que geralmente é o momento que as famílias tendem a comprar mais pães para poder ter pão para sexta, para o sábado e para o domingo, ali, eles acumulam as encomendas. E nós, naquela vontade de não deixar o cliente na mão, a gente já vai aceitando. E se a gente não faz esse cálculo de quantos pães a gente consegue assar por fornada, quanto tempo leva cada fornada, eu não vou saber o meu limite. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, tá? Um exemplo prático. Se meu forno cabe 6 formas e cada fornada leva 40 minutos, quantos pães eu consigo assar aí por meio período? Um meio período. E eu levo em consideração meio período, gente, 4 horas, tá? Tô levando em consideração isso, deixa eu diminuir eu aqui, deixar a tela maior. Quantos pães eu consigo assar? 40 minutos, tem uma fornada de 6 pães. Mais 40 minutos, já são 12 pães. E aí se foram 1h20. Mais 40 minutos, então eu tenho ali 2 horas e eu consegui assar 18 pães. Ou seja, eu consigo assar 36 pães num meio período. Imagina na sua casa você conseguindo fazer a produção de 36 pães por dia. Imagine se você consegue assar 36 pães a cada meio período. Andressa, eu preciso ter 36 formas para poder assar esses 36 pães a cada meio período? Não, não precisa ter 36 formas. Por quê? Você tem que levar em consideração os tempos. Você precisa ter, no mínimo, ali 12 formas. No mínimo. Por quê? Vai tirar a primeira fornada, vai tirar aqueles pães e vai deixar os pães esfriando fora da forma. E quando você tirar aqueles pães e deixar os pães esfriando fora da forma, você vai poder lavar aquela forma e tirar a massa que fermentou em bloco, e eu vou falar sobre fermentação em bloco, tirou aquele pão, tem uma caixa com a massa fermentada, pronta para ser modelada. Levou aquele outro pão lá para dentro do forno, modela a massa e faz a finalização da massa modelada na última fermentação. Essa última fermentação, quando você trabalha com massa fermentada em bloco, ela é mais curta. Você não precisa deixar ela lá como se não houvesse amanhã, porque você já deixou ela fermentar numa caixa inteirinha. Aí que está as grandes sacadas de você não ter que ter um monte de utensílios, e falaremos sobre os utensílios que você precisa ter para você poder dar os primeiros passos também, tá? Então, numa janela de 4 horas de fornada num dia, você consegue assar 36 pães. Andressa, não quero ficar 4 horas na frente do forno todos os dias. Eu quero ficar 2 horas na frente do forno e as outras 2 horas eu vou lidar com a massa, deixar a massa crescendo. Posso fazer isso? É claro que pode. Você pode dar os passos que você está se sentindo confortável para dar aí na sua casa. Você não precisa dar nenhum passo além da sua perna, tá? Você vai aos poucos. Mas é mega importante que você entenda quantos pães cabem dentro do seu forno, quanto tempo leva cada fornada e qual é o tempo que você está disposta ou disposto a trabalhar. Por que eu falo isso? Porque quando você calcula a quantidade de tempo que você quer trabalhar, você sabe com antecedência o que você pode incluir dentro daquela sua jornada. A maioria de vocês tem filhos. Ficar com o filho na escola a tempo integral é mega caro. Quem tem filho, quem é pai, quem é mãe, sabe que é muito caro deixar filho na escola o dia inteiro. Você deixa de gastar aquele dinheiro de escola o dia inteiro, pode colocar seu filho, sua filha na escola somente num meio período.
Dá tempo de você levar seu filho na escola, buscar seu filho na escola. E eu falo isso porque eu faço isso com os meus filhos. Hoje, com o mais velho, não mais, né? Meu filho mais velho faz 23 anos esse mês. Eu só faço com a minha filha mais nova, que vai fazer 13. Eu levo, busco, porque eu faço todo um planejamento semanal do que eu posso fazer, do horário que eu vou fazer, porque o pão, ele consegue esperar você nos processos fermentativos. Quando você está fazendo o seu pão na sua casa, você consegue colocar e fazer uso da geladeira da sua casa para que você consiga ter uma fermentação mais lenta, mais preguiçosa. E aí você consegue ter na sua casa um tempo maior de planejamento. Então você consegue aqui, deixa eu voltar para cá, fazer pão, cuidar da sua família, ganhar dinheiro na sua casa, tudo dentro da sua casa, cuidando do seu planejamento. Andressa, beleza, mas eu vou conseguir ganhar dinheiro somente com isso? Somente com um tipo de pão? Não. É aí que entra o negócio da nossa definição de cardápio. É importante você definir cardápio. E quando eu falo para você definir um cardápio, eu falo que cada pão que você for definir, colocar no seu cardápio, é importante que você faça o teste de quantos deles cabem dentro do seu forno, de quantos deles você consegue assar cada fornada, de quanto tempo leva para que cada pão seja assado. E isso vai resultar num planejamento bem correto e bem coerente para que a sua produção seja legal. Mas tem uma outra sacada, gente. Muito legal essa sacada. Que é você, aqui, deixa eu dar um espacinho, você usar mesmas massas bases para começar sua produção. O que significa isso, Andressa? Tá? Vou colocar aqui. Exemplo. Vamos colocar os exemplos aqui. Mesma massa base. Vocês já devem ter ouvido falar do sourdough, do pão com fermento natural, do pão rústico com fermento natural ou do pão rústico com fermento biológico. Você começa usando mesmo as massas bases. Então, você pode usar massa básica e produzir. Vou colocar aqui, ó, pães rústicos, focaccias, ciabattas. Isso tudo, gente, usando a mesma massa básica. Você vai usar. E o que é essa massa básica, Andressa? Essa massa básica é farinha, água, sal e fermento biológico, caso você queira começar pelo fermento biológico, ou farinha, água e sal. Se for com fermento natural, são só esses 3 ingredientes. Só que o pão rústico básico, a focaccia e a ciabatta são massas de mesma base. São esses 3 ingredientes, que você pode incluir um azeitinho de oliva se você quiser, ou você pode deixar o azeite de oliva por conta do descanso para focaccia, para ciabatta. E o que pode ser aqui o seu diferencial? O seu diferencial, quando você faz uma mesma massa, você ganha tempo, mas você consegue saborizar com o que você quiser, com o que o seu cliente quiser. Digamos que o seu cliente queira um pão rústico com queijo. Vamos colocar aqui, ó. Um pão rústico com azeitonas. Um pão rústico com chocolate. Um pão rústico com frutas cristalizadas. E quando eu falo frutas cristalizadas, não é aquele chuchu picadinho de mercado que vocês compram que está escrito lá frutas cristalizadas. Aquilo ou é chuchu ou é mamão verde. Não é fruta cristalizada, não, tá? Essas frutas cristalizadas que eu falo é fruta de verdade. E eu vou falar sobre isso em outra live também, aprofundar. Vai ter muito assunto pela frente, tá? Então, me aguentem aí, que tem coisa pra caramba para vocês aprenderem. Mas vamos voltar aqui. Então, num pão rústico, você consegue ofertar para os seus clientes, ou até mesmo para sua família, para você poder testar como que funciona, 4 sabores diferentes, tendo um trabalho só de fazer a mesma base inicial, porque isso tudo eu consigo acrescentar depois que a minha massa já está pronta. Focaccia. Eu consigo ter aqui focaccia de tomate cereja, focaccia de azeitonas, focaccia de alecrim com sal grosso. Já são mais 3 sabores de focaccia. Vamos colocar aqui, ó. Focaccias de alecrim e sal grosso. Focaccia de tomate cereja.
Focaccias. Ah, vou colocar até de batata aqui, de batata laminada, vou colocar, que fica delicioso. A sua criatividade é o limite. Por isso que a definição do cardápio é importante para você saber quais serão os tipos de pães que você vai produzir, quanto de cada um que você consegue produzir, e você não precisa fazer isso tudo que eu estou falando num dia só. Você pode, por exemplo, na segunda-feira, planejar que você vai fazer com a massa básica, pão rústico, focaccia e ciabatta. Definir os sabores, porque saborizar depois é o de menos. Você define o sabor trabalhando com um batimento de massa, uma construção de massa só. Isso num dia da semana, para que você não fique refém de ficar fazendo um pãozinho de cada sabor para agradar cliente X, Y ou Z. Isso vai contra o seu processo de ganhar dinheiro. Vai mesmo contra. Por quê? Esses pães que eu estou citando para vocês aqui são os pães mais rústicos, né? Ciabatta, por exemplo. Vamos colocar aqui, ó, ciabatta. A gente pode fazer ciabatta de nozes. Pode colocar ciabatta de azeitonas, também azeitonas pretas, que fica delicioso. Ciabatta de cebolas. Pode ser isso numa segunda-feira. Mas não só de pães rústicos e de massas básicas se faz uma padaria, se faz uma produção de pães. Você pode ter aí novos planejamentos. Pão de forma, com farinha branca e farinha integral. É um pão altamente vendável. Todas as pessoas que aprenderam a fazer esse pão comigo e colocaram para jogo para venda, conseguiram incluir esse pão como mais um pão dentro do processo produtivo aí da casa de vocês. Isso tudo fazendo dentro da casa de vocês de uma maneira inicial. Você não precisa saber fazer 80 milhares de pães por semana. Não precisa. Nada começa assim. Tudo começa no passo a passo, tá bom? Outro tipo de pão. Aí entram aqueles clientes, os clientes que são crianças que gostam de pães macios, e entram os clientes mais de idade, que também gostam de pães macios. Minha mãe, por exemplo, ela não curte mais pão rústico. Ela prefere o pão fofinho. E sim, é importante que você tenha essa clientela junto com você. Nós, como mães, como pais, vocês não se preocupam com os filhos de vocês? Quero levar um lanchinho para a escola? Você pode ser a pessoa que produz esse lanchinho para os filhos dos outros levarem para a escola. Então, vamos colocar aí um brioche, um pão de leite, um pão australiano, sei lá, pães diferentes e macios que você pode criar cardápio para você trabalhar 3 vezes na semana. Você nem precisa trabalhar todos os dias para produzir isso daqui. Você pode ter, por exemplo, na segunda-feira, você trabalha com as massas mais rústicas. Na quarta-feira, você trabalha com pão de forma de farinha branca e farinha integral e o brioche. Na sexta-feira, você trabalha com pão de leite australiano. Você vai definir isso. Você vai contabilizar o tempo que leva para produzir cada receita. Então, eu vou repetir aqui, ó. Contabilize sempre o tempo que leva para produzir cada receita. E por que eu falo isso, gente? Porque a partir disso, você vai saber quantos pães você vai conseguir produzir. Faça o pão, faça o teste, anote os tempos que vocês estão produzindo, os tempos que vocês estão levando. Porque quando vocês abrirem para venda, vocês vão abrir para venda dizendo, olha, eu tenho aqui 16 pães australianos para poder vender na sexta-feira. Eu tenho aqui 20 pães de leite para produzir na sexta-feira. Quem tiver interesse, encomende, porque conforme for saindo, eu fecho a produção. É aqui que vocês têm que aprender a dizer não para os clientes. Porque pode chegar, sim, um cliente e fala assim, você já fechou sua fornada, já está tudo certinho, chega um cliente, mas você não consegue fazer mais um? Você tem que levar em consideração que se você abrir essa janela para fazer mais um, você vai produzir esse mais um, mas vai assar só aquele um pão no seu forno. Aí o custo vai aumentar todo o custo da sua produção, porque você abriu mão para poder produzir para esse um cliente. Então, as definições de cardápio são importantes que você faça, mas esteja sempre em contato com os clientes de vocês. Andressa, mas como que eu vou dar os primeiros passos para que eu consiga ter essa clientela perto de mim e que eles saibam que eu estou vendendo? Os primeiros passos começam
com as pessoas próximas a vocês. Ah, Andressa, mas é difícil. Não estou falando que é fácil. Eu estou falando que é sim possível, porque eu já trilhei esse caminho. E eu tenho vários alunos e alunas que, inclusive, aqui eu devo ter alguns alunos e alunas que estão vivenciando isso que eu estou falando para vocês. Eles estão se transformando ao longo do tempo, fazendo a sua produção na sua casa. Como que você vai fazer? Primeiramente, você vai fazer os seus testes. Os seus testes você começa a oferecer para as pessoas que estão próximas a você, família, amigos, e esses amigos vão começar a te indicar. Você pode criar grupos no WhatsApp e fale para os seus amigos: olha, incluam quem vocês quiserem nesse grupo do WhatsApp. Para quando você tirar a sua fornada, já tiver tudo bonitinho, você vai lá e tira foto e posta e fala assim: eu tenho este pão, destes sabores, a pronta entrega. Eu tenho este pão que eu vou produzir na sexta-feira. Se você quiser deixar sua reserva pronta, já faça sua reserva. Você começa aos poucos. Nada vai começar explodindo sem que haja um monte de investimento. E não é essa a minha intenção. A minha intenção é fazer com que você consiga, do lugar onde você está, dentro da sua realidade, com os equipamentos que você tem na sua casa, com o mínimo de investimento. Então, o que eu quero saber de vocês aqui? Hoje, quando vocês param para pensar, Andressa, mas será que eu consigo fazer a minha produção na minha casa? O que você sente em relação a isso? O que você pensa em relação a incluir uma produção dentro da sua realidade de vida? Você se sentiria confortável em poder buscar o seu filho ou levar e buscar o seu filho da escola? Você buscar, você levar, você fazer o lanche para os seus filhos levarem para a escola. Você não ter aqueles horários amarrados e fixos o tempo inteiro. Essa é a grande diferença de quando você é autônomo, e não estou falando para você assim, ó, amanhã peça demissão. Não é isso. Existe um processo. E eu vou falar um pouco sobre como foi o meu processo. Quando, lá em 2015, eu trabalhava fora, trabalhava como se não houvesse amanhã mesmo, ganhava um bom salário, relativamente bom diante do mercado da época, mas eu não conseguia ver meus filhos direito. Eu estava sempre trabalhando, estava sempre fora de casa. Eu não tinha tempo nem de almoçar direito. Eu chegava em casa, sentava, engolia uma comida que eu tinha feito na noite anterior para sair correndo de novo e chegar a tempo na empresa, porque eu tinha 1 hora de horário de almoço. Então, quando a gente para analisar dessa forma, o que vale a pena na nossa vida? A gente quer ficar para sempre nessa situação? Então, o que eu fiz na época? Eu falei, não, chega, para mim deu. Eu vou começar a fazer um processo produtivo na minha casa e vou começar a vender. Comecei aos poucos e fiz exatamente o que eu estou falando para vocês aqui, porque isso funciona. Foi aos poucos? Foi, mas foi isso que fez com que eu conseguisse sair do meu trabalho, pedir demissão do meu trabalho e ficar exclusivamente com a produção dos meus produtos artesanais. Porque este é o produto que mais vai fazer com que você, que está aí na sua casa agora, tenha venda. É o que mais vai fazer com que você consiga movimentar o seu financeiro. As pessoas estão em busca do resgate daquilo que era maravilhoso na nossa infância, porque eu tenho muita lembrança boa da minha avó fazendo produtos artesanais em casa, os quais a gente quase não encontra. É difícil você sair e conseguir numa padaria de larga escala produtos artesanais. Geralmente eles colocam uma pré-mistura que tem um monte de produtos químicos, e esses produtos químicos fazem aquele pão durar 1, 2 meses numa prateleira. Não é normal o pão durar tudo isso. O pão não foi feito para durar tudo isso. Quando ele dura tudo isso, alguma coisa tem de errado. Aí, esse é um dos maiores vieses, uma das maiores assim, pegadas que você vai ter aí com o seu cliente, para que você possa falar para ele e justificar o preço do seu produto, a qualidade do seu produto, e porque sim, ele deve focar no que é mais artesanal, no que é melhor para ele, para a saúde dele, para a saúde da família dele. Para vocês entenderem que este daqui que eu estou falando hoje, isso daqui é somente a pontinha do iceberg. Se você está aqui, você quer fazer algo a mais. Você quer fazer algo por você, pela sua família. Pode ser por saúde, pode ser por grana, para ter um dinheiro a mais no final do mês. Pode ser para você ter uma qualidade de vida melhor com seus filhos e puxá-los para perto, buscar aquele lado afetivo de produzir o pão em casa.
Mas sim, gente, seja qualquer for a sua intenção, essa intenção pode se transformar numa renda. Mesmo que você não queira e que não tenha planejado previamente, isso pode se transformar numa renda. Então, você precisa aprender a fazer os pães, ter um direcionamento com uma técnica. E eu vou ensinar você a fazer um pão branco com farinha integral, um pão com farinhas mistas, para você poder ter um dos pães para vocês começarem a criar o cardápio de vocês. Vocês têm que fazer esses pães que vocês aprendem, vocês têm que fazer na casa de vocês, para entender a limitação de produção, quantos pães você consegue fazer para assar por fornada, quanto tempo leva cada fornada. E aí, gente, a partir disso, comece a definir seu cardápio. A definição de cardápio vai te nortear para essa parte aqui, ó, sobre os sabores, sobre tudo aquilo que você vai oferecer para o seu cliente. Por quê? Porque o seu cliente é que manda no nosso negócio. E quando eu falo isso, gente, eu não estou falando daquele cliente mal educado, que chega lá no seu negócio, na sua casa e briga com você, porque todo mundo vai passar por isso. Eu já tive cliente que brigava de forma totalmente desnecessária, quando vinha buscar um produto meu, porque queria coisa pronta entrega, eu falava assim, olha, mas eu só trabalho com os produtos encomendados. Nem sempre as pessoas têm essa paciência para poder entender isso. E você não vai focar nessa pessoa. Não é isso. Quando eu falo que o teu cliente é aquele que te direciona, é ele que vai dizer para você o que ele quer comer. É ele que vai dizer para você aquilo que ele não está encontrando por aí em uma padaria, num supermercado que produz em larga escala, de qualquer jeito. E quando eu falo de qualquer jeito, não estou falando de forma pejorativa. Não estou falando de que é ruim a produção. Estou falando que tem uma carga muito grande de aditivos químicos sintéticos que causam processos inflamatórios dentro do nosso corpo. E eu vou explicar melhor quando nós chegarmos na nossa live de longa fermentação. Eu vou explicar isso no detalhe. Então, assim, sobre que tipo de fermento eu posso utilizar. Isso também faz parte do seu planejamento de produção. Como que eu vou fazer essa produção na minha casa? Com quantos pães eu vou conseguir vender? Vou conseguir vender pães com fermento natural ou só com fermento biológico? Vou conseguir fazer com que essa janela de produção case com a janela de produção da minha família? Vou poder fazer almoço para minha família? Claro que vai poder, desde que você se programe e faça o seu planejamento prévio. Por exemplo, você pode fazer uma janela de horário onde você começa a produzir as suas massas de manhã. 7 horas da manhã você leva sua filha ou seu filho para a escola, que é o que eu faço hoje. Leva seu filho ou sua filha para a escola, volta, você pode fazer os seus primeiros pães, suas primeiras massas, e você pode começar a assar no começo da tarde, para entregar no fim da tarde aí pães fresquinhos para os clientes de vocês. Podem deixar a massa de vocês em autólise, já para entregar um pão mais digestível, um pão com glúten mais degradado. E eu sei que eu posso estar falando grego para você que está assistindo aqui agora. Ixi, Andressa, o que é isso que você falou? Glúten degradado, pão mais digestivo, o que é isso que você está falando? Fiquem tranquilos. Eu não quero dar um nó na cabeça de vocês numa noite só. Eu quero que vocês comecem a perceber que sim, o pão ele vai muito além do pão. O pão ele é o pão, mas ele é um resgate do artesanal. Ele é uma renda sim que está escondida num lugar que de repente você nem tinha parado para pensar. E gente, quando eu falo, vamos fazer pão de forma, às vezes as pessoas pensam assim, mas aí eu vou ter que comprar aquelas formas mais caras do mundo. Não, não vai ter que comprar as formas mais caras do mundo. Existem várias formas com preços bem em conta que você pode começar. Não precisa ser as coisas mais chiques que existem no mercado. Eu estou nessa longa caminhada da panificação. Esse ano completam 12 anos que eu estou nesse mercado. Depois de 12 anos, eu consegui comprar o meu forno profissional. Não chegou ainda, mas vai chegar. 12 anos levou para eu conseguir realizar esse sonho, fazendo produção, trabalhando com pão, vendendo pão, estudando pão, ensinando pão. O meu mundo, a minha realidade está em volta do mundo do pão. E quando eu falo para vocês que existe uma oportunidade escondida aí que você de repente não esteja vendo, existe, porque isso aconteceu comigo, aconteceu com vários outros alunos e alunas, e sim, é possível. E eu optei, depois de fazer pesquisa de mercado, o que eu fiz aqui na minha cidade? Eu moro em Cascavel, no interior do Paraná. Eu fiz uma pesquisa com as pessoas mais próximas a mim. E essas pessoas mais próximas, eu enviei um link de pesquisa. Fiz um link simples, bem simples, no Google, de uma forma bem simples. E quem tiver dúvida, se vocês tiverem dúvida, eu incluo esse material aí também. Deixa eu até ver aqui no chat. Se vocês tiverem dúvida de como fazer um link de pesquisa, eu ensino vocês a fazerem.
bem de uma forma bem didática. Eu mandei para várias pessoas no meu WhatsApp. Falei assim: encaminhem para os amigos de vocês, por favor. Eu quero saber a opinião das pessoas. E eu coloquei perguntas-chave. Que tipo de pão você gosta de comer? Qual o dia da semana que você mais gosta de comer um pão de chocolate? Um pão rústico? Um pão mais macio? Era um link simples para quem caísse naquele link ia conseguir responder minha pesquisa. Era uma coisa mega simples. Eu nem sabia o nome das pessoas que responderam, mas eu sei que foram milhares de pessoas que responderam a minha pesquisa, porque eu fiquei ali um tempão fazendo esse tipo de pergunta, né? Foram mais de 3 meses eu fazendo esse tipo de pesquisa. Foram milhares de respostas, as quais me direcionaram a montar o meu cardápio conforme eu sei o quilo que vai vender. E a grande maioria aqui da minha cidade, porque na minha cidade tem 2 lugares hoje que fazem pães com fermento natural para poder vender. E a necessidade e a busca maior deles é por pão com fermento natural. Aí você pode estar se perguntando, mas não dá muito trabalho? Dá trabalho, mas você pode trabalhar só com fermento natural, só com fermento natural com fermento biológico misto na mesma massa, ter os benefícios dos dois, só com fermento biológico, mas é importante que você comunique isso para sua clientela e entenda se ela está satisfeita com isso ou não. Porque você também pode fazer excelentes pães artesanais com fermento biológico e eles serem extremamente digestíveis, extremamente maravilhosos, extremamente saborosos e aromáticos, trabalhando uma longa fermentação. Então, dentro desse planejamento que você vai fazer, pensa aí onde você está, onde você quer chegar. Eu cheguei onde eu cheguei hoje porque eu passei por cima de um monte de outras coisas que podem nos parar. Opinião das pessoas que ficam rindo da gente. Quem nunca, né? As pessoas olhavam para mim e falavam assim: pronto, vai virar padeira. Como se padeiro fosse algo pejorativo. Como se padeiro fosse algo ruim. Não tem absolutamente nada de ruim. Eu estava trabalhando de uma forma honesta e estava para mim tudo bem. Então, não se parem pela opinião das pessoas. Nem que ela seja muito maravilhosa, nem que ela seja muito ruim. Siga fazendo aquilo que você quer fazer. Se você quer ter seu horário, você quer ser autônomo, autônoma, você vai trabalhar. Você não vai parar de trabalhar para não trabalhar em casa. O pão também vai dar o seu conteúdo de trabalho, mas você vai investir no seu conhecimento, colocar o seu tempo à disposição de testar, de fazer acontecer, para que lá na frente você consiga chegar no ponto que eu cheguei hoje, de poder comprar um forno profissional, por exemplo. Só que esse forno profissional veio depois de 12 anos. Eu fiquei assando pão no meu forninho por anos a fio. Eu consegui. Já produzi em natais. Teve natais que eu produzi mais de 600 panetones numa janela de Natal. Ah, Andressa, é muito difícil? Nada é impossível quando a gente quer fazer acontecer. Nada é impossível. Deixa eu dar uma olhadinha, tiveram umas perguntas aqui. O pão de leite e o brioche são feitos com fermento seco e não com levain? Edélzia, você pode fazer tanto com fermento biológico seco, fermento biológico fresco ou com levain. São técnicas diferentes para cada tipo de fermento, tá? Fermento biológico fresco e seco é mais parecido. Já o fermento natural, para você poder fazer pães macios como esse, brioche, pão de leite, tem uma técnica um pouco diferente, mas também é possível de se fazer. Tamanho da forma ideal, Luísa. Eu gosto de usar uma forma. Foi assim, aqui eu comecei, aqui eu padronizei lá no passado. 20 por 10 por 10. É a forma mais padrão. Cabe uma quantidade de massa, que você vai conseguir fazer um pão aí de 500 e poucos gramas no final, vai ficar um tamanho legal. E você vai conseguir vender com um custo menor para você e um lucro maior. Posso usar forma forneável? Pode. As formas forneáveis são formas com um papel específico para que você leve para o forno. Muito mais fácil de você trabalhar, porque você vai vender já dentro de uma embalagem chique, dentro de uma embalagem bonita, e você vai repassar o custo para o seu cliente. Você não pode puxar nada para você. Tudo aquilo que você investe no seu pão, você tem que terceirizar o seu custo para o seu cliente, porque você está fazendo em prol dele, né? E eu sei que tem muita coisa que a gente pensa que pode ser impossível, mas a gente não pode ficar preso a isso. Não podemos. Ficou clara para vocês sobre as possibilidades? Sobre o quanto o sentar e planejar pode ser libertador para vocês? Porque eu sei, a primeira coisa vocês têm. Todos vocês que estão aqui têm vontade de aprender, vontade de se transformar. Todos vocês têm.
E agora vocês estão aqui em busca disso aqui, técnicas para poder aprender, melhorar cada vez mais e aumentar o seu cardápio. Porque a partir do momento que você tem um cardápio maior, você consegue definir vários sabores, conforme a gente definiu aqui em exemplos, né? Usando as mesmas massas. Você pode fazer cinnamon roll com massa de pão de leite. Você pode fazer ou com massa de pão Petrópolis, ou você pode fazer pãezinhos, lanchinho recheado com massa de pão de leite. Pode fazer pão de hambúrguer com massa de pão de leite, a mesma massa, a mesma produção. Você só vai mudar a forma, a modelagem, o que você vai colocar de recheio e você vai entregar um outro produto para o seu cliente. Tudo artesanal, de uma forma artesanal, tá? Malvina, o que tamanho 20 por 10 por 10? 20 centímetros de comprimento, 10 centímetros de largura da forma por 10 centímetros de altura. Pode ser que a forma que você encontra tenha 8 centímetros de altura? Pode. Não tem problema nenhum. É uma sugestão apenas. Apenas uma sugestão. Mas eu já fiz muito pão em forma daqueles bolos ingleses, que geralmente são mais abertos e mais baixinhos. Dá para assar pão? Claro que dá. É óbvio que dá para assar pão. E a gente não pode ficar falando assim, ó, se eu não tiver todos os equipamentos chiques e maravilhosos, eu não vou fazer mais nada. Não façam isso com vocês. Vocês vão chegar lá. Quando eu comecei, eu tinha um dos equipamentos mais coloridos do mundo, uma forma de cada cor, uma forma de cada tamanho, e eu só consegui começar a comprar os meus equipamentos trabalhando. Eu trabalhava, vendia, produzia, ia lá e comprava um equipamento novo. Cada equipamento novo era uma conquista para mim. Eu voltava para casa mega feliz, cheia de emoção, que falava assim, com o meu próprio dinheiro, eu consegui comprar isso daqui, com a minha produção, com o meu trabalho. E a gente chega lá, gente, a gente só não pode desistir. Sabe aqueles ciclos? E eu acho que todo mundo tem um ciclo na vida que a gente faz, a gente tenta fazer algo, mas a gente meio que desiste, meio que deixa para lá, porque a gente acaba ouvindo a voz da negatividade. Não ouçam a voz da negatividade. Hoje, eu abri uma porta na cabeça de vocês, que é a porta da possibilidade, sim, de que por mais que você queira fazer pão para sua saúde, para sua família, por hobby, como terapia, mesmo que seja qualquer uma dessas coisas, tudo isso pode chegar lá no final e ser produzido para vender, tá? Essa porta eu queria abrir na cabeça de vocês. Por que eu falo isso, gente? Porque são os passos que você está dando. Você está aqui para poder melhorar. A Lauro de Freitas você mora, né, Tica? Beleza. Ai, que bom. A quantidade de gente que comentou que não tem loja artesanal, por que não você? Por que não ser você a pessoa fazer esses pães artesanais e começar na sua casa? Por que você não vai se dar a oportunidade de começar esses pães aí na sua casa, fazer essa produção? Dá para fazer, gente. E a produção que eu vou começar também vai ser da minha casa. Eu não vou alugar uma sala, eu não vou sair da minha casa, eu não vou em outro lugar. Eu quero continuar perto da minha filha, eu quero continuar levando ela na escola, buscando ela na escola. Eu quero continuar tendo essa proximidade, fazendo as coisas dentro da minha casa. E é aqui que eu vou continuar trabalhando. É aqui que eu vou recomeçar a minha produção. E quem não sabe um pouquinho da minha história, eu fui embora há 2 anos e pouco atrás, eu fui embora para Curitiba, voltei para Cascavel esse ano e estou recomeçando meu processo produtivo aqui. Tá? Então, assim, estou aí num processo novo na minha cidade que eu retomei para cá. Todo mundo pode recomeçar, todo mundo pode dar os próximos passos aí. Mas parem para pensar, a quantidade de pessoas que responderam aqui que não tem loja na sua cidade, ou que tem e que é muito caro, ou que tem, mas que é longe, ou que tem e que produz só produtos artesanais e vende tudo que produz. Olha a oportunidade que você tem na sua mão, próximo a você, e que você pode dar esse passo. É só você continuar aqui e continuar buscando melhoria, e essa melhoria contínua vai resultar na sua transformação. As transformações acontecem quando a gente não desiste. Beleza? Um beijo muito grande para vocês e até amanhã. Tchau, tchau, gente!